que sua obra precisa. Tá no urso, chama ele que ele vem. Pois não, Eltinho? Porque eu acho que a gente vai debater muito sobre as questões de arbitragem. Então, só queria chamar a atenção para uma palavra que eu usei na rádio e eu não tinha usado ao decorrer do ano, quando eu ia falar sobre o Atlético, que foi organização. Era algo que a gente pedia muito para o Atlético ter, principalmente quando o Cuca deixou o seu trabalho, e a gente já vinha falando da desorganização que era o Atlético. Então, em um jogo onde o Atlético perde um jogador, que é o caso Vitor Hugo, com 15, 16 minutos do primeiro tempo, e o Atlético consegue se organizar, mesmo com um jogador a menos, fazer uma partida consistente, de forma defensiva. Então eu acho que era importante bater esse ponto aqui, destacar a organização que o Atlético teve, muito mérito do Sampaoli, que vem sim colocando um modo de jogar com esse Atlético. Tem sido um Sampaoli, eu acho que até um pouco mais evoluído nas questões táticas. O Sampaoli que antes a gente via que era um time muito ofensivo, que se jogava muito ao ataque. O Sampaoli está sabendo montar o time do Atlético, e isso ele fez nesses meses que ele está trabalhando já no Atlético, de cuidar muito da parte defensiva. O Atlético era um time que sofria muito com bolas aéreas, sofria muitos gols, e o Sampaoli tem conseguido dar uma cara para esse sistema defensivo do Galo. E na partida de ontem, mesmo com um homem a menos, conseguiu fazer um time compacto, com as linhas mais próximas, tendo uma articulação melhor para conseguir segurar o adversário. Mesmo com as dificuldades que o Internacional tem, o Internacional é um time que está em queda técnica, a tabela mesmo tem mostrado isso, os problemas que o Internacional tem mostrado. Acho que o Internacional hoje apresenta um futebol tão ruim quanto foi aquele que o Atlético já apresentou em outros momentos dentro do Campeonato Brasileiro, onde eu mesmo aqui já falei por várias vezes que o Atlético jogava o pior futebol do Campeonato Brasileiro. E hoje, graças ao Sampaoli, o Atlético não é mais o time que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito mérito do Sampaoli. E só para fechar, eu estava vindo para cá, vim de aplicativo para cá, e o motorista pegou e falou assim: ô Elton, só dá uma cornetada lá, porque eu acho que o Sampaoli mexeu errado ao tirar o Dudu. Eu já falei assim, pô, eu não vou poder fazer isso, porque eu concordei com a mudança do Dudu, para tirar o Dudu naquele momento. Porque o Atlético sofreria mais para marcar, precisaria desgastar mais os seus atacantes, e hoje o Dudu se tornou uma peça fundamental para o que o Sampaoli pensa para o futebol do Atlético. Então ter um cuidado a mais com o Dudu para não fazer ele sofrer tanto fisicamente, que foi uma busca do Sampaoli colocar o Dudu numa forma melhor físico. Então eu acho que ter um cuidado com o Dudu nesse momento, principalmente pensando que daqui 19 dias o Atlético tem uma grande decisão na temporada, que é a final da Sul-Americana, eu acho que tirar o Dudu naquele momento foi certeiro. E o time do Atlético, a organização voltou a fazer parte do futebol atleticano. Antes de ouvir o Valu e o Thiago Fernandes, eu preciso ouvir o Hulk também, que criticou a arbitragem. Aliás, daqui a pouco eu quero falar uma coisa sobre o Hulk do jogo de ontem, mas deixa ele falar primeiro aí. Cara, o lance assim é difícil porque às vezes a gente está ali dentro do campo e nós, como atletas, queremos dar nossa opinião e acaba vocês mesmo da imprensa interpretando de outra maneira, porque a gente só faz reclamar, porque a gente... Cara, e não é reclamação, não é chorão. É o que eu falo, cara, não sei se foi para expulsão ou não. Até perguntei ali pro árbitro, falei, professor, ele toca na bola primeiro e ele não tem... O pé dele, ele vai na mesma direção e em nenhum momento ele estica a perna. Então, é interpretativo. Só que tem, por vezes, marca, outras vezes não. Então, se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Se todo lance assim não fosse vermelho, ninguém reclamava também nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não segue o mesmo critério. Então, não estou aqui questionando a arbitragem, nem ninguém. Só enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações. Ontem, quando expulsou o Vitor Hugo e o Dudu saiu, a princípio eu achei que o Sampaoli o Sampaoli errou. Não era, ou era o Hulk ou era o Rony. Aí eu pensei, não, mas aí agora com menos um, o Rony é mais útil. Aí eu tiraria o Hulk. Só que ontem, do jeito que o Atlético jogou, que ficaria mais na defensiva, era um jogo pro Hulk. Bola chegava nele. Capacidade técnica para reter a bola, segurar a bola, fazer a defesa respirar. Segurar a bola, chamar a falta. Isso aconteceu várias vezes. Então é a importância
de um cara como o Hulk num jogo como o de ontem. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Eu me lembrei daquele Atlético com o Botafogo ano passado, no Independência? Retrasado, no Independência, que ficou empatado. Passado, 0 a 0. O Rubens foi expulso. Eu lembrei desse jogo, Isso, porque Rubens foi naquele expulso. jogo ali, teve uma expulsão, o Atlético ficou muito... Metade do primeiro tempo. Exatamente. E aí o Hulk foi um jogador muito importante. Sim, ele naquele quase faz jogo. um gol do meio campo. Exatamente. Então, num jogo como o de ontem, o Sampaoli, mais uma vez, você estava certo, cara. Você tirou realmente... Você não desgastou o Dudu para o jogo contra o Bahia, que vai ser muito importante. O Rony foi muito importante no jogo. Eu vejo a turma esculhambar o Rony, eu fico até incomodado, porque é o seguinte, ele pode ter lá suas limitações, eu gosto de jogador que briga dentro de campo, que luta, raça, que marca a saída de bola, que enche o saco de zagueiro adversário. Então, e ele é esse cara. E ontem ele foi muito importante. Muito importante. Calma que você vai falar. Deixa os coleguinhas falar aqui, senão só fica ali, né? Não tem problema. Os donos do Elton, né? Não tem problema. Acho que você está Eu e o Gui aqui hoje está inspirado, está no veneno. Elton Novaes. Mas eu tô contigo, viu, HG? Ainda mais no jogo que você tem um jogador a menos, tem um cara igual o Rony, que marca pra caramba, que incomoda a saída de bola, acaba sendo fundamental, porque ele ajuda e impede que o time adversário faça algum tipo de construção a partir do campo defensivo. Então eu imagino que essa ideia do Sampaoli foi muito em função disso. E pra mim foi uma ideia bem sucedida, porque o Atlético não foi tão incomodado pelo Inter. Até teve alguns lances que o Inter incomodou, mas eu acho que o Everson foi o melhor em campo. Essa escolha do Rony ajuda muito. Sim. Especialmente nessa questão da marcação. Mas, o Everton, eu acho que não tem como a gente falar desse jogo sem falar da arbitragem. Eu não teria expulsado o Vitor Hugo. O Guilherme até citou, fazendo uma comparação ali em relação ao lance do Gustavo Gomes, mas eu discordo do Gui nessa. Eu acho que são lances completamente diferentes. O do Gustavo Gomes é um carrinho frontal e esse é um carrinho lateral. E o Gustavo tem mais intensidade, o Gustavo tem mais intensidade também. Agora, em relação ao Rony, eu sigo acreditando que não foi pênalti. Pra mim, não foi pênalti. E o braço no ombro, Thiagão? Cara, pra mim é algo assim, natural ó, de jogo. puxando. É eu chegar e fazer assim, ó, opa. Não, Thiago, ele fez opa, não. Opa, ele não fez, não. Essa explicação sua não Opa, devia não. Olha lá, Thiago. Thiago, não é opa. Olha o lance na tela. Não tem o mínimo de intensidade. Ele busca o cara, tá tentando encontrar o cara. Como é que você vai falar de intensidade estando aqui no ar-condicionado, querido? Thiago, dá pra saber, dá pra você ver no lance. Você tá correndo, você tá na velocidade. Ele só encosta no atleta. O cara segura o seu ombro e puxa pra frente e pra trás. O Rony se joga. Porque ele puxa pra trás, depois ele dá e joga pra frente. Depois ele força pra frente. Ele tenta buscar o Rony. Tem a imagem aí, ele tenta buscar o Rony. Presta atenção na mão no ombro. Foca na mão no ombro. Olha a mão no ombro, Thiago. Eu prestei atenção. Olha a mão no ombro, Thiago. Slow. A mão no ombro, Thiago. Puxei e empurrei. Pênalti! Eu vi, revi, mas não é Ademir contra o Bahia. Ademir contra o Bahia. Mostra aí. Ademir, ó. Olha lá. Pênalti! E o critério? Completamente diferente. Não existe critério. Aquilo ali teve intensidade, foi pênalti. Mas é completamente diferente. Olha a mão no ombro. São lances completamente distintos. Eu não consigo comparar maçã com batata. Não. São duas Só uma coisas vontade, irmão. Thiago, Só uma vontade é Thiago, chata. uma vontade. Thiago. Eu acabei de falar que eu não expulsaria o Vitor Hugo. Eu não expulsaria o Vitor Hugo. O Rony tá na frente dele na velocidade, ele puxa o Rony e depois empurra. Ele não puxa o Rony, empurra. O Rony Isso. O Rony se joga quando sente o toque Ensina, dele na Guilherme, ensina O pra cara ele. encosta nele e ele se joga completamente. Se você estiver correndo e alguém te puxar, e aí? Cara, basta Olha lá, Thiago. Só eu não me jogar igual o Rony. Thiago, eu tô tentando te ajudar, Thiago. Mas Olha lá, Thiago. Você tá me induzindo ao Você tá erro que brigando com a você tá imagem, cometendo. Thiago. Olha a imagem na tela. Você tá cometendo um erro. Você tá brigando e você com a tá querendo me imagem. induzir ao mesmo erro que você. Ademir. Põe do Ademir. São lances completamente diferentes. A do Ademir, na sequência. São lances completamente diferentes. não. Lances completamente diferentes. Vocês estão comparando duas coisas inexistentes. Esse aí existe apenas um empurrão. O outro vocês dizem que existe um puxão e depois um empurrão. Meu irmão, cara, o Bernabéu é a o cara imagem está aí, Thiago. Tem um negócio, vocês que fizeram Vocês faculdade, eu ficando acho que vocês devem ter aprendido lá, não se briga com a imagem. Eu não tô brigando com a imagem, cara. Não aconteceu absolutamente nada. Não se briga com a imagem. Ele tenta buscar o Rony. Não se briga com a imagem. Você está defendendo uma referência. Brigando com a imagem. Que contato de referência? Isso aí é loucura. Thiago, o Rony se joga. A gente já perdeu a disputa na velocidade.
velocidade, Thiago. Foi nada. Ele já perdeu a disputa. Perdeu a disputa Aí ele velocidade, puxa o Rony pra linha de fundo, Thiago, gente. esquece o resto da imagem. Foca no ombro do Rony. Olha a mão no ombro do Rony. Você tá querendo defender uma coisa que não Olha a mão no ombro do Rony. Volta a imagem. Olha defender um pênalti. Olha a mão no ombro do Rony, Thiago. E não pode colocar a mão no ombro do Rony. Se você puxar, não. Mas ele não puxa, ele Não, só encosta. Olha ali, Thiago. O Rony quando sente o Olha ali, Thiago, você tá brigando com a imagem, O Thiago. Rony quando sente o toque, ele se joga. Thiago, você tá brigando com a imagem. Puxa e empurra. Olha a diferença entre as duas imagens. Tem uma música do Skank, ele claramente empurrando o Ademir e ele encostando a mão no Rony. Aliás, falando em Skank, nós vamos continuar a discussão, o Balu vai falar aqui. Eu deixei esse tempo aqui, inclusive, pode voltar para cá, por favor. Todo mundo sabe que foi pênalti. Quem discorda que foi pênalti já está errado. Nasceu errado. Bom, em primeiro lugar, já que eu falei da música Sutilmente, né, que é maravilhosa, um beijo para o Samuel Rosa, beijo para o Fernando Furtado, o quinto Skanker, que me presenteou com o LP do Cosmotron. Isso é bom, hein? Você é louco, coisa linda, coisa linda. Aliás, eu vou trazer para mostrar aqui. Obrigado, Fernando, beijo para você, muito obrigado. Se você der entrevista para alguém antes de mim, no meu podcast, que vai inaugurar mês que vem agora, na HG Play maravilhosa, no estúdio maravilhoso da HG Play, eu vou te processar, porque você me prometeu que eu seria o primeiro. Então não dê entrevista para outro. E aproveitar aqui para abraçar a família do Loborges, né? Abraçar a família do Loborges, que nos deixou. E aí, bom, quando eu falo de clube da esquina, aí eu já resumo o que foi o Clube da Esquina e o Loborges, né? Então o Cruzeiro, inclusive, fez uma homenagem. Eu achei uma nota curta, porém profunda, né? E o Atlético também, lamentando aqui o passamento do Loborges, né? O América também, obviamente. Então os clubes mineiros, todos eles fizeram as postagens aqui em homenagem ao Loborges, grande Loborges, né? E eu falei ali na rádio agora há pouco, na Band News, nós estamos na Band News todos os dias de 11 ao meio-dia, não perde não, que o programa é muito bom mesmo. E eu falei lá e repito aqui, né? Muitos grandes artistas defendem que Clube da Esquina 2 foi a maior obra da música mundial, né? Então se você quiser discordar, tá tudo certo, mas é coisa linda demais. Baluzeiro, você é um filho de Santa Teresa, irmão. Você conhece aquilo ali como a palma da sua mão. Então você frequentava o bolão lá, que é o reduto de toda essa gente aí. Verdade, HG, uma perda importante. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos aqui, boa tarde também para quem nos assiste. Não foi nem por uma, duas ou três vezes, né, que eu tive a oportunidade de ir ao bolão e de encontrar não só o Loborges, mas de encontrar também na mesma mesa que ele, Toninho Horta, né, e outros músicos extraordinários. Então, se vai uma parte importante, né, eu moro a alguns metros ali do Clube da Esquina, né, a rua que eu moro está bem perto ali da Paraisópolis com Divinópolis, enfim. Então, é uma parte da nossa cultura que vai, mas a obra é gigantesca, é extensa. Para mim, estamos falando de uma das mentes mais geniais da história da música popular brasileira. Então, deixar o abraço realmente para a família Borges e deixar o abraço, né, para a cidade que perde uma pessoa tão significativa com todo o respeito e reconhecimento mundial que o Loborges merece, HG. Muito bem, e agora, depois de uma pequena homenagem nossa aqui, agora sim, a gente vai para a opinião do Valu. Opinião do Valu sobre o jogo, opinião do Valu sobre a arbitragem, porque o povo está com a gente. Espero que você também esteja, Valuzeiro. Estou aqui. O HG, eu acho que assim, vou falar um pouco da tabela, né? O empate do Atlético é ruim no contexto de campeonato que o Atlético faz. Porque você ir até o Rio Grande do Sul, enfrentar Internacional, enfrentar Grêmio, independente da situação, claro, quando eles estão em situação melhor no campeonato é mais complicado. Mas são sempre jogos que eu considero muito complicados. O torcedor do Internacional acabou atendendo um apelo, o time acabou não conseguindo corresponder em campo. Então são jogos sempre muito complicados. Acho que se o Atlético estivesse com 11 jogadores, ele poderia sim muito, estava bem até esse momento em que a partida estava, digamos, com a mesma questão numérica, mas o Atlético foi muito organizado com o jogador a menos. É um ponto que acho que será importante. Fica adiada a situação do Sampaoli de ainda conseguir vencer
fora de casa com o Atlético desde que assumiu. Eu só tenho uma questão. Primeiro, eu não gosto do conceito dos amigos de estar brigando com a imagem, né? Porque cada um tem a sua própria perspectiva a respeito dos lances que acontecem. E uma pergunta importante, o que a gente quer? A gente quer de fato que a arbitragem melhore ou a gente quer a marcação de lances de forma errada para justificar? Não, no seu caso não, HG. No seu caso, você mostrou um lance que não houve a penalidade no Ademir para justificar em outro lance que não houve a penalidade. Critério. Mas você partiu do princípio que esse pênalti foi marcado, esse tem que ser marcado também. Então a gente tem que decidir. Foi, né? Não, você tem que decidir. No seu caso, você tem que decidir qual caminho você quer. Não, você quer só subsídio para justificar um lance que não foi marcado por outro que foi marcado erroneamente. Então aí a gente de fato, nesse caminho que você está propondo, não, Elton, não foram. Os dois foram de acordo com... sua opinião. Então, é porque essa coisa, o argumento que vocês usam é um argumento covarde. Você quer desqualificar o nosso. Não, eu chamo de argumento covarde. Ao invés de defender o seu. Porque já viram várias coisas aqui também que eu não vi imagens e eu não falei que tá brigando com a imagem. Tá? Então assim, o Vitor Hugo, ele foi bem expulso, não aconteceu a penalidade no Rony e o Atlético consegue um ponto no Rio Grande do Sul. Ponto. Então é o seguinte, vamos aqui ó, presta atenção. Não tenta comparar o lance do Gustavo Gomes com o do Vitor Hugo, não, porque vocês vão passar vergonha, que nem o Valu passou aqui agora. Eu não comparei, é só pegar, volta no VAR e ver que eu não comparei. A intensidade do Gomes é infinitamente superior. Eu nem falei Gomes, na minha fala nem teve Gomes. Ontem o Matheus Bidu no jogo do gol, nós temos o lance, nós vamos mostrar daqui a pouco. O lance do Matheus Bidu, daqui a pouco, deixa eu só dar um recado aqui. Separa pra mim o lance do Matheus Bidu, não foi expulso. Expulsou o Gustavo Gomes, expulsou o Vitor Hugo, expulsa o Allan Kardec, expulsa lá o Everton. O Gustavo Gomes é um escárnio. E é expulso. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Nesse caso, não tem margem de comparação. Mas aqui também não tem margem de comparação, não. Quando eu falo de Virtual Autopeças, eu estou falando da maior, eu estou falando da melhor, eu nem discuto. Quem procura acha aqui. Sabe por quê? Vamos imaginar, você quer comprar, de repente, uma peça para o seu carro ou você cuida de frota e você quer comprar peças para a sua frota. Quem tem no estoque? Nós. 34 18 07 05. Se você, por exemplo, quer em larga escala, muitas peças, nós temos. É para carro novo, carro mais antigo, é nacional, é importado, é de passeio, é utilitário, nós temos. Então, quando você procura por peças, você não pode jogar no Google e esperar quem te dá a melhor oferta. Não. Aqui você vai encontrar preço, um atendimento que ninguém te dá, com a explicação de uma equipe de mais de 100 profissionais lá que vão te atender por telefone. Você não vai falar com IA igual um tonto. Vai falar com a nossa equipe, 34 18 07 05. 4 lojas e o maior centro de distribuição do Brasil. Falei de Virtual Autopeças, preço justo, qualidade no atendimento, só nós temos porque nós somos a melhor. E ponto final. Tá transando? Que isso? Cara, eu tinha muito bom, velho. Só beirado. Você não pode falar que não. Só uma beirada. Só uma beirada. Não pode falar que ele não é muito bom, ele é maravilhoso. Me dá o Matheus Bidu aí. Me dá o Matheus Bidu aí, Eltinho, porque o Eltinho agora vai ver esse lance do Matheus Bidu. Preste atenção, porque desce pela direita o Grêmio. A bola... Nossa, olha agora, ó. Ai! Não tem critério, não existe o critério. Teve expulsão aí não, viu, irmão? Mas daqui a pouco vão falar pra você aí que você tá errado. Cuidado. Nossa, mas é falta e amarelinho. Essa é amarelo? Eu daria amarelo? Pegou a perna inteira, né? Thiago, a chuteira pega direto. Olha lá. Aqui. Meu critério é europeu. Ó. Ai. Nossa, é o sangue, hein? Agora vamos do Flamengo. Everton Araújo. Pisou no pezinho. Agora, ó. Esse é diferente. Esse é completamente diferente, gente. Esse é pra expulsão de fato. Foi expulso, esse é pra expulsão de Foi fato. bem O cara expulso, chega solando a canela do adversário. Tem o do Allan Kardec não, né, André? O do Allan Kardec, ele não foi expulso. Não, do Allan Kardec ele não foi. Não o do foi Gustavo expulso. Gomes de novo aí, me dá. Teve gente que falou que não era pra ser expulso o Gustavo Gomes, não. Gustavo Gomes é vermelho. Me dá o do Gustavo Gomes aí, André.
O do Gustavo Gomes tá mais por esse do Everton Araújo. Andrezão, não vai na Embora festa não da sua sejam mãe, não. iguais os lances. Não, mas tá mais o pior de todos é o Olha do, como do ele Gomes. pega. Então, mas tá mais pra o que foi esse do Everton Araújo. Olha Esse lá. aí que tomou a foto foi o Nossa. Ramon? Ramon foi Ah, zagueiro do Ramon, Cruzeiro. É uma solada na está de canela volta, do camarada. José. Não, Cadê o Everton Araújo foi expulso corretamente contra o Sport. Ó, ai, Nossa, o lance é tão rápido, hein? olha, aí, na frente do juiz, hein? Olha, ontem o juiz nem falta deu, tá, gente? Só não leva mal, não. O VAR que chamou ele lá e falou, ó, pode expulsar, porque nós queremos. Aliás, Não. eu tava assistindo o jogo num canal aí, nossa senhora, uma comentarista de arbitragem, acho que tava com a camisa do Inter, hein? Meu Deus! Não, e ele ia expulsando o Alan Patrick, que nem encostou, hein? Fala isso também, né, HG? Ah, é verdade! O Alan Nem Patrick, encostou. não era nem encostou. pra cartão amarelo, era, Tim? Não. Só que ele Não, vai foi no... falta não, gente. Só que ele vai no VAR, aí ele volta tão envergonhado que ele dá o amarelo, tipo assim, vamos amenizar a coisa, né? Não, mas não foi falta o lance do Alan Patrick, não. Não, foi nem falta. Não, achei que falta foi. Não foi nada. Mas não era pra cartão, não, deu um caos. Não foi nem falta. Isso aqui, ó, Foi nem falta. se eu mudo o passo antes de entrar no estúdio, tá querendo dar pênalti. Gosta demais. foi Gosta nada. Olha o demais. Gustavo, olha do do Gustavo Gomes. Gomes. Gosta Esse demais de E dar esse aí falta. não era pênalti? Não, não era expulsão. pênalti. Não era expulsão, não? Isso era expulsão. Ele tirou o foi Wanderson da temporada. Aqui foi unanimidade, não foi esse lance aí que era pra expulsão? Foi, né? Pelo menos essa aí o Valu enxergou. Essa aí não teve discussão, não. Briga, irmão. Não deixa Não, não tem Pô, porquê, eu não. posso Cara, falar um negócio? deixa ele falar isso. Não, se não tem quiser. É, problema. mas porque não é de arbitragem, não. Então volta pra cá, Andrezão. É o Tim que é ele na tela sozinho. Não quero eu na tela sozinho, não. Eu quero aberto, assim, que eu vou fazer uma pergunta pro Thiago olha, Fernandes. Não. Ô, Thiago, qual é a principal qualidade do Rony hoje? Porque você... No time do São Paulo? Desse time, não. Do Rony hoje no Atlético. Plot twist Porque total você... agora. É plot twist mesmo, porque quando o Thiago começou a falar sobre o Atlético, ele começa exaltando o Rony. Eu Aí quero eu- continuidade ao HG, que também exaltou. Sim. Qual é a principal qualidade dele? Cara, eu acredito que é a marcação. Pelo menos na minha Mas cabeça. ele é... Atacante. É o que se Jesus espera? 2.0. O que se espera do atacante? Então, tem o que eu espero, tem o que o São Paulo espera. Não, né? o que o futebol Eu espera do atacante? Eu espero que o atacante participe de lances de gol. Seja dando assistência ou fazendo Então o gol. Rony precisa ser cobrado pelas ações ofensivas. Sim. Ele Eu não concordo pode, contigo. ele também não pode. Tá virando um VAR do Rony. O Rony tá abraçado Aí, com a acabou de situação de eu faço a marcação. Mas o Ah, Rony... você tá criticando quem elogia o Rony? Não tô criticando quem elogia o Rony. Eu estou eu e você. criticando o Rony. É que ele Mas não por tem que o feito a Wanderson função você dele. Ele defende? não faz a Por que função o dele. Wanderson você defende? Não, que é não, útil não. no Cruzeiro como Não, o Rony não, no Atlético. não. Mas no Cruzeiro o Wanderson você defende. Não. Situações Parabéns, Zé. totalmente diferentes. Parabéns, Zé. Totalmente diferentes. Totalmente, El. Totalmente diferente. Mas essa mania aqui, ó, Tá vendo? de sempre Você foi bem. levar Não, é o Cruzeiro com o e Atlético, outro, o Atlético e com o Cruzeiro. outro. Tem hora que sim, mas tem hora que razão. não. Não são. Essa agora foi não. Essa não, são, cara. mas nessa você tá Essa errado. não. Não tem que dá. problema. Não tem problema. Gente, É a mesma coisa. O Valu, Não é, o Valu, não. o Valu, o Valu É tava sim. igual aqueles astronautas que você solta ele no espaço O sideral. tempo de aí- trabalho é o Aqui, mesmo, ó. vocês estão corretos. Totalmente o diferente, contexto, cara. jogam da Ô, gente, mesma eu tô falando forma. eu tô falando que não faz dentro joga de da campo. mesma forma. Faz Porque diferente, você o olha sistema pro é Wanderson, diferente. Ai, o Isso é. Wanderson Nossa, não é gosta porque completamente ele não diferente. faz gol. Diferença. Ai, o É um atacante princípio tem de que fazer construção gol. de E trabalho. o Wanderson não Everton. faz. Bom, então se Everton. você olha pro Você vai Wanderson cair de um nesse jeito, labirinto. e você Você vai olha cair pro nesse Rony, labirinto, não vou hein? não. Já tá. Não Cair vou nesse não, labirinto. Não vou não, Já porque era. o Rony entrega aquilo que porque a questão está na expectativa de vocês. Eu nunca esperei que o Rony, embora eu tenha dito aqui, O vez quê? por outra, golzinho Ele é um do dos Rony. maiores artilheiros da história do Palmeiras. Eu estou na falando que eu Libertadores. nunca esperei do Rony que o Rony chegasse aqui no Atlético e se tornasse um grande artilheiro. Mas ele não veio Tá pra na substituir expectativa. o Paulinho? Mas aí quem achou que iria substituir não fui eu. Não, Porque o Paulinho é monstro. Tá aqui, ó. Seu companheiro Não, que não, acha não, que eu tá nunca certo disse aqui, ó. isso. O Paulinho é O monstro. Rony Eu é disse melhor que do que o o Paulinho aqui, Paulinho- ó. Dá a mão aqui pra ele. O Dá a mão. Paulinho nem se joga, tornou, pode dar o mão, Paulinho Paulinho se nem joga. tornou um artilheiro aqui porque tinha um treinador que dava essa condição, principalmente o Milito, que é bom pra cacete. Não, Mas o Thiago achava que era o ruim. Filipão já Também fez passou isso. por ele. Então é o Filipão seguinte, já tinha feito eu não esperava do Rony Elson que ele fosse um grande artilheiro. esperava o Pra Júnior mim, Santos ser o um Rony grande artilheiro. entrega o que eu esperava dele no Atlético, tá? Agora, com o time encaixado, eu acho até que ele pode entregar mais. No jogo de ontem, ele ter sido mantido, eu achei que o São Paulo acertou. Ter tirado o Dudu acertou, ter mantido o Hulk acertou. Agora, eu não sei por que esse rapaz do plot twist aqui, ó, deu essa guinada. Não, é porque eu queria ter parado o Thiago na hora, mas aí teve o Merchan. Podia ter tinha me que entrar, parado, tinha pô. umas-
Mas prioridade. Eu entendo o seu ponto e tendo a concordar com o seu ponto de que jogadores do ataque precisam ser cobrados por participações em gol. Só que a gente tem que entender como o São Paulo está montando esse time e o que ele pretende com esses jogadores. E aí, em função do esquema tático do treinador, pra mim o Rony é muito útil, cara. Muito. Porque mas só que ele tem que ser cobrado por não fazer os gols. Cara, porque tá se tornando um negócio tão tranquilo. Cara, nesse mundo perfeito que eu acho que é o Rony fazer gols e marcar, ele não consegue fazer as duas coisas. Mas ele entrega o que o São Paulo quer da marcação. E jogando, pra mim, ao lado do Dudu, ele tem um cara que vai entregar ao Atlético assistência, gol e o que for necessário ofensivamente. Para daqui até o fim do ano, eu iria com essa dupla. Agora, pensando no ano que vem, o Atlético tem que renovar isso, mudar. E pensar num jogador que tenha essa característica de marcar e também ajudar ofensivamente. Isso. Falta esse Atlético justamente isso. Mas para hoje, o que o Rony faz é o ideal para o Atlético. Ele consegue entregar o que o Atlético precisa, que é a marcação. Pênalti! Não foi pênalti. Não foi pênalti. Foi muito pênalti. Aqui, você que está me assistindo agora, presta atenção que tem um recado muito importante para você e é importante mesmo, tá? Você já parou para pensar quanto vale seu carro ou sua moto? Mais do que um bem material, né? A sua liberdade, a sua segurança, aquilo que você conquistou com base em muito trabalho. E é exatamente por isso que proteger o seu patrimônio não é gasto, gente. É investimento. Com a Protelink você fica protegido de verdade contra roubo, contra furto, colisão e imprevistos que, bom, ser imprevisto é porque ninguém espera, né? Mas tudo isso pode acontecer a qualquer momento. E sabe o que é melhor? Além de uma cobertura completa, você conta com rastreamento inteligente, com atendimento rápido e suporte que realmente funcionam. Quando você mais precisar, você pode contar com a gente. Para de ficar arriscando aí o que você conquistou com base em tanto esforço. Faça como milhares de pessoas já fizeram. Garanta agora mesmo a proteção do seu carro falando com a Protelink. Você vai chamar nesse telefone aqui, ó, 31 91 90 90. 31 é o código, que é Belo Horizonte, 31 91 90 90. Você vai ligar agora e, ó, você vai exigir adesão zero. Ah, tem adesão, não tem adesão. E a primeira, você vai pagar, sabe que dia? 10 de dezembro. 10 de dezembro, 10 do 12. E aí você vai ver o quanto é simples, acessível, ter essa proteção ao seu lado. Mas tem que ligar agora. Afinal, na Protelink a gente confia e indica. E um detalhe, vistoria rápida. Seu carro já fica protegido rapidamente, vai sair para uma viagem, para o trabalho. Fala com a gente. 31 91 90 90, meu querido. Deixa eu só, peraí que tem uma informação aqui. Informação não, opinião. O grande Ricardo da Namídia mandou aqui, ó. Critério é a palavra mais famosa hoje no futebol. Além dos critérios usados nas faltas, que critério o STJD tem usado? Por exemplo, com o Bruno Henrique. Jogou e foi decisivo contra o Sport no sábado. E o Dudu não teve direito nem a efeito suspensivo. Critério, excluíram essa palavra do futebol brasileiro. Não tem critério, mas isso que eu defendo aqui. Agora, nos casos do que eu estou defendendo aí, nesse jogo do Atlético, é porque os lances aconteceram. Tem mais um. O Fabrício Bruno, o Cruzeiro solicitou ao STJD que houvesse um efeito suspensivo para o jogo contra o Vitória. Informação, inclusive, acho que foi do Samuel Venâncio no Central da Toca. E aí, isso foi recusado pelo STJD numa expulsão que todo mundo concorda que não aconteceu. Agora, ele não deveria ter recebido o cartão. Não é Mengão, né, amigo? Não é Mengão, então, né? Assim, é brincadeira. Futebol não se ganha só dentro de campo. Tamo junto. Se você não tiver alguém expressivo para lhe representar, ninguém vai lembrar que você existe. Mas esse cara se você não tiver grandes figuras para trabalharem nos bastidores, você não vai virar nada. Você está de acordo comigo? 100%. Os bastidores são muito importantes. Você não perguntou não, mas estou de acordo. Eu ia chegar em você porque você, para mim, é a palavra final. Que você falou, eu escrevo. Não. Estou de acordo com você. Engraçado, estava aqui te criticando agora. Agora essa é a palavra final. Mas eu guardo o ranço. Mas é isso, assim, no campo, funciona, no campo a gente vai se deslocar por várias partes do campo aqui para desempenharmos. Quem né? pede, recebe. Quem desloca tem a preferência. Acabou. Então eu posso divergir de você. Vamos. Mas o meu rancor eu pago no débito só com algumas pessoas, com você não. Mas tem uns que eu pago no débito. E do Escorpião vem, viu, gente? Tem uns que eu pago no débito. Do Escorpião vem, não pago duvida não que vem. Aliás, falando em... Você dá umas informações importantes, né? E a turma chupa e ninguém dá crédito pra você. Né? Impressionante. Você São trabalha os vampiros da informação. Os vampiros da notícia. Teve uma recente, o Atlético acionou o Alverca na justiça
cobrando 200 mil euros do clube português e... Na justiça não, na FIFA, desculpa. Na FIFA cobrando 200 mil euros que o clube português deveria ter pago ao Atlético. 100 mil da primeira parcela, 100 mil da segunda parcela, nenhuma das 2 parcelas foi pagas. O Atlético acionou o Alverca na FIFA para cobrar esse valor. Eu dei essa informação na sexta-noite. Isso é muito bom. No sábado de manhã, apuração exclusiva minha. Né? Isso é muito bom. Mais uns 10 caras. Pena Que hora que você acorda pra você começar a apurar todo dia, irmão? Só pra informar. 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, começa a trabalhar. Hoje eu acordei apurar 4h30. informação. Eu porque falei aqui que são os é o vampiros. horário- é o horário europeu que os trabalha. vampiros da notícia, né? A sorte dessa turma é que o Thiagão não vira o Blade, né? Porque podia virar, até pelo shape Até- que ele até tá. parecendo né? Blade, né? E tal, que ia ser os caçadores dos vampiros da notícia, né? Impressionante. Mas eu não Aquele me chupinha importo, não. Não, mas tá tudo Eu me bem. importo Mas pra você. Quando eu vem me importo. cobrar, mas assim, e Eu é me justamente importo, tá? são as mesmas pessoas que cobram, sabe? Eu realmente não me importo. Mas são as mesmas pessoas que cobram. Ô, esqueceu de dar o crédito lá, né, irmão? Peraí, né, velho? Cara de pau pra mim, irmão. Eu acho Aí uma não dá. beleza tudo isso, acho maravilhoso. E calma que estamos entrando numa fase agora que vai ter informação brotando daqui que vocês não fazem ideia. Posso seguir aqui? Pode? Ou você quer que eu fique ao seu bel prazer? Não, não. Então eu posso seguir. Posso Assuntos falar do aleatórios, Cleiton? pode Gente, também. na sexta-feira aqui no programa, deixa eu mandar um abraço aqui, um abraço especial antes. Não, só porque eu não Aí. tenho jeito. É porque junto com a mensagem do Ricardo aqui, chegou uma outra mensagem tão carinhosa. Daniel tão Chatura, carinhosa. Não, monstro. Gilberto. Não, Te amo, Gilberto. Daniel. Gilberto, meu amigo, tá lá em Divinópolis me assistindo. Beijo pra você, obrigado pela audiência. Ele mandou pra mim aqui. HG, você tá fininho, hein? O que você tá usando? É a canetinha mágica? Eu posso te explicar. Atenção. Eu já, inclusive, anunciei aqui. Hoje, por dinheiro nenhum, eu anuncio. Pode chegar aqui 500 mil reais pra você falar, usa o balão intragástrico. Não usa, não. Da minha filha estourou 2 dentro do estômago dela, deu um trabalho danado. Eu coloquei num dia e tirei no outro. Eu procurei o doutor Marcos Reis e fiz a minha bariátrica. Emagreci 50 quilos. Eu tô uma delícia. E aí hoje a canetinha mágica. Não, e hoje a canetinha mágica. Pra manter. Né? Teve uma pessoa que me procurou essa semana no Instagram e perguntou, HG, você emagreceu muito? Emagreci, eu tô fininho. Eu não tinha pescoço, não. Sabe o ariete do He-Man? É, o Arite baixinho. Eu era o ariete, só que o mais alto. Juntou tudo, cabeça, pescoço, membro. Você agora buscou, hein? Ariete é bom, hein? Eu era igual o ariete, sabe? Aí emagreci e tal. Aí o cara me procurou no Instagram, HG, você emagreceu? Eu falei, não, filho, vai na bariátrica, o doutor Marcos Reis não me paga pra falar dele, não, que eu amo ele. Que ele foi um médico importante, 3 cirurgias que eu fiz com ele, já me viu serviço é pelado bem 3 feito, vezes. né? Deve falar pra todo mundo como é que eu sou pelado. Imagem que ninguém esquece, irmão. Imagina, Não, e a assim, cabeça dele. Mas a gente Ele pisca tomando café, vem mas isso a na gente cabeça fica- dele. Todo fica peladão mesmo? Aquele flash, E- né? Mas as enfermeiras tudo lá vê a gente pelado? Vê, ué. Mas é acostumado. Acostumado. Isso é da função. Trabalho. Trabalho. Pertence Mas e ao se ofício. tirar foto e mostrar? Não tira, não. É aí ética tem- profissional. tem ética Não, profissional. tô falando assim. Não, mas não vai acontecer, não. Não acontece. Não acontece, não. Tô mais tranquilo. Aí é crime. Tem um juramento, Isso é né, crime. irmão? Tô mais tranquilo. Tem um juramento, né? Doutor Marcos Reis, beijo. Grande atleticano, baterista. Sabe qual a música que ele toca? Last Night, dos Strokes. Ele é ótimo. Então o doutor Marcos Reis me paga pra falar dele. Não, meu filho, quer emagrecer que nem o HG? Faz uma bariátrica. Hoje você... Ai, é perigoso. Eu conheço uma pessoa que morreu. Eu conheço 200 mil que não morreram. Eu conheço uma pessoa que engordou depois da bariátrica. Eu conheço 200 mil que emagreceram e estão muito bem. E depois você faz o controle com a canetinha lá quando eu tô com o Pertino, Tininho. Esse é bom. Que é meu endocrinologista maravilhoso, Esse que é eu bom. amo, que eu amo. Aí depois que você ficar magrinho, você vai usar as camisas que a Nuve vai te dar. Aqui. Porque a Nuve, ela vai te dar a camisa oficial do Atlético e do Cruzeiro. E ainda além das camisas oficiais, elas vão chegar na sua casa. Você vai ter desconto na conta de energia entre 15% e 25% todos os meses. Atenção que eu vou explicar como é que você vai ganhar a camisa. Presta atenção. Você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG. Então você está apto a baixar o Nuve App, que é o aplicativo da Nuve, e fazer um cadastro. E aí você vai fazer um cadastro em nome do titular da conta. Lembrando que se na sua família tiver 15 casas, 15 contas, vou fazer 15 cadastros, vai receber 15 camisas. Além das camisas oficiais de Atlético e Cruzeiro, você vai receber mais o quê? Desconto na sua conta da CEMIG todos os meses entre 15% e 25%.
Então, baixa o aplicativo, faz o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Aí vai te pedir um cupom. Você torce pro Cruzeiro? Então você vai digitar Band Cruzeiro. Você torce pro Atlético? Vai digitar Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Digitou, fez o cadastro, assinou com a Nuve, vai receber um e-mail. Esse e-mail, o conteúdo dele é sobre o tamanho da camisa e depois um voucher para receber a camisa em casa. Vai receber camisa do Atlético ou do Cruzeiro. Você vai escolher e, além da camisa, desconto na conta da CEMIG. Detalhe que você não tem que instalar placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade. Ou seja, com a Nuve você só ganha. Desconto outras dão. Nós damos desconto de 15% a 25% e uma camisa oficial de presente para você. Então baixe agora o Nuve app e vem para a Nuve, porque com a Nuve você só ganha.